Olá, amigos. Vamos a mais uma videoanálise especial, falar um pouco mais sobre o nosso cenário no mercado, através aqui de uma avaliação em cima do Ibovespa, pregão desta quinta-feira, dia 12 de março, pregão em que tivemos o Ibovespa acionando duas vezes o circuit breaker, quase acionou o terceiro, quase chegou a 20% de queda. Então temos um cenário realmente de uma crise montada e eu vou falar mais a respeito dessa questão dessa crise, olhando ali o cenário como todo do Ibovespa, em que região nós estamos. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é que o que eu faria nesse momento? Eu desfazeria de posição de longo prazo em Bolsa de Valores? Não, eu não sairia dessa posição nesse momento. Ou seja, não venderia as minhas posições em Bolsa de Valores. Pensando no longo prazo, a tendência de longo prazo ainda não foi revertida, não tem um sinal ainda tão evidente de mudança dessa tendência, falando de um prazo maior para ficar mais anos aí posicionados. Indo aqui, vou até voltar aqui e falar já do gráfico. Então, um ponto importante, lembrando que essa análise especial, o foco dela é usar a minha especialização que é análise técnica e falar do contexto como todo, o cenário que nós temos e o que dá para se fazer no momento atual. Temos um ano que o Ibov já está caindo 36,69%. E essa queda está chegando aqui na faixa de o antigo topo histórico, a chamada mudança de polaridade, o que era uma antiga resistência, podendo funcionar como um patamar de suporte para uma recuperação no mercado. Além disso, se eu pegar esse último movimento de subida, que o Ibovespa agora perdeu a mínima não só desse ano, mas como desse ano, ou seja, uma sinalização mais negativa, mas isso aconteceu em 2008. Observe o tamanho desse candle aqui de baixa e teve realmente a sinalização negativa perdendo a mínima dos dois últimos anos. E na sequência, toda uma recuperação, ou seja, em 2008 a gente teve uma queda acentuada de 41%. E no ano seguinte nós tivemos uma recuperação de 82,66%. Então, sair nesse ponto que se encontra não me parece ser a melhor, pelo menos neste momento, né, desespero de vários, já chegamos ao quarto circuit breaker do Ibovespa nesse momento de crise. Sair nesse momento não me parece ser o momento mais adequado dentro dos meus critérios, dentro do meu perfil, não me parece ser o momento mais oportuno de saída. Pelo contrário, o que eu vejo nesse momento, eu vejo mais a questão da gente ter uma chance de aporte no ponto que se encontra, nessa região de suporte que o Ibov se encontra. Que região é esta? Voltando aqui para o gráfico. Seguindo aqui para o gráfico quadrimestral principalmente. Observe aqui em 2008 que a gente teve uma pancada para baixo. No momento mais agudo da crise. Foi uma bela pancada para baixo, foi lá embaixo, perdeu tudo, mas logo na sequência já começou todo um processo de recuperação. Não que isso aqui vá acontecer agora. A gente não tem como saber no mercado de renda variável o que realmente vai, ou seja, em termos de certeza, o que vai realmente acontecer com o preço. Porque se soubesse, daria para vender tudo que você tem e colocar aqui. Se eu soubesse que vai subir do jeito que subiu aqui, a partir do fechamento desse quadrimestre, para vir lá em cima, colocaria tudo na bolsa. Né? Então, qual é a minha recomendação, considerando que a gente está aqui com o Ibov batendo numa região importante de suporte, de fundos anteriores, principalmente aqui de topos anteriores da máxima histórica lá de 2008, chegou num nível importante, a chamada mudança de polaridade. E outro ponto importante, nas crises, temos movimentos mais agudos, movimentos bem agudos, e onde para a crise, né? Pelo menos onde parou a crise lá de 2008, em cima de uma região de suporte de fundo anterior do gráfico mensal. Então, esse aqui é um ponto importante de suporte que aconteceu lá em 2008, era uma região de suporte de 2006, que a queda ultrapassou esse patamar, mas em termos de fechar o mês, de manter-se fechando acima do patamar, que aqui tinham vários testes de mínimas inferiores, mas o menor fechamento ali seria na faixa dos 36.232 pontos. E aqui o menor fechamento da queda do gráfico mensal foi lá na faixa dos 36.595 pontos. Observe que ficou um tempo aqui parado, existiu lá todo um momento de indefinição que a gente pode ter já nos próximos meses, mas na sequência todo um processo de recuperação. Então não me parece tão oportuno sair de uma posição comprada em um nível importante de suporte que a gente está aqui agora. Vindo aqui para o cenário atual, a gente está no patamar de suporte já do gráfico mensal, de fundo anterior, em conjunto com o topo aqui anterior, que já era um patamar de resistência, virou suporte. Aqui também tem um pouco mais abaixo, outra região de suporte em 66.660 pontos. Ou seja, se o Ibovespa passar desse patamar aqui de suporte relevante, que em conjunto com os 72, 74 mil pontos, que eu der um zoom menos aqui, vai ficar mais claro no gráfico mensal,
Se o Ibovespa passar desse patamar, o próximo nível seria mais por volta dos 66.600 pontos. Depois disso, a gente falaria mais na região dos 62 a 60 mil pontos, que é essa outra região de fundo anterior do gráfico mensal. Então, são níveis de preço que não significa dizer que o preço vai parar de cair nesse ponto e vai começar a subir. Mas são níveis de avaliação onde o preço pode parar de subir, pode parar de cair e começar a subir, começar a ter algum tipo de recuperação. Então, nesses pontos, o que é interessante fazer? Considerando a queda acentuada, que já que da máxima, basicamente, que o Bovespa atingiu até esse ponto de mínima, a gente está falando ali de uma queda superior a 40, em torno de 42%. Então, a queda realmente é muito acentuada que chega num nível importante de suporte. O que é interessante fazer? Sair das posições vendidas, compradas, desculpe, eu não vejo dessa forma. Eu vejo da seguinte forma. Você tem vamos dizer assim, que você tem algum caixa para fazer novas compras no mercado. De quanto eu usaria esse caixa? Ou seja, qual o percentual desse caixa que eu usaria? Eu usaria na faixa de 20% a 30% desse caixa. Exemplo, você tem 100 mil reais e quer fazer um aporte um pouco maior, já tem uma posição de longo prazo. Eu colocaria mais 20 a 30 mil reais nessa faixa de preço. Então, seria essa a minha ação. Por quê? Porque eu deixo mais um outro caixa ali. Se o mercado resolver estilingar um pouco mais para baixo, gerar uma queda um pouco maior, como aconteceu até lá para trás em 2008, da máxima para a mínima foi 60% de retorno, aqui a gente já tem 42%. Se o mercado resolver ganhar mais força para baixo, eu tenho um novo nível de preço interessante com foco em longo prazo, para quem está focado em longo prazo. Então essa seria uma das ações que eu tomaria. Por exemplo, vou pegar aqui. Eu nem vou chegar muito a detalhe em negócio de gráfico semanal e gráfico diário nessa análise, que o meu foco aqui é falar do contexto como um todo que nós temos, o nível que o Bovespa está batendo e os próximos níveis importantes que podem funcionar como um ponto de retorno do preço, ou um ponto de parada, o ponto de retorno que eu falo, ou voltar a subir gradativamente, que é o que seria menos provável a gente ter algo aqui rapidamente já retornando lá para cima. Dalton, quanto tempo vai voltar para a máxima histórica? Isso não tem como saber. Inclusive tem vídeos de aprendizado aqui, vídeos que relatam como eu uso análise técnica e essa questão de o ativo vai subir ou vai cair. Também tem são 2 vídeos que eu mostro como eu trabalho em cima da análise técnica. E com base nisso, eu tenho uma carteira mensal, uma carteira que visa um prazo maior, uma carteira perspectiva, que ela já tem 20 meses que eu apresentei aqui no encerramento do mês de fevereiro, apresentei a estatística dela, de resultados de mês a mês e também do geral. Eu vou apresentar como é que está essa carteira nesse momento. A carteira está com a queda aqui em torno de 20%, e Ibovespa caindo mais do que 30%. Qual a diferença nesse momento? A carteira está caindo menos do que o Ibovespa, 10%. No ano, a carteira está 15% caindo menos do que o Ibovespa em 2020. Em 2019, a carteira subiu 31% a mais do que o Ibovespa, ou seja, subiu 62,49% e está devolvendo nesse ano 22% no ano, tá? No mês 20%. Desde quando ela começou, a carteira está com 52% de valorização, que foi lá em julho de 2018, e o Ibovespa está caindo 0,25%. Isso aqui é uma rentabilidade bruta que eu reporto mensalmente e aí eu vou reportando também, fazendo semanalmente aí ou mesmo fechamento de cada semana, eu vou reportando dentro do canal DV Invest, que é um canal que você tem um aplicativo DV Invest no seu celular, no seu desktop, principalmente você tem ali na Apple Store e você tem na Play Store, ou seja, tanto para iPhone quanto para Android você tem esse aplicativo que você pode testar o acesso a ele e receber todas as informações relevantes no seu celular, no seu desktop, no decorrer de cada pregão, enfim, informações relevantes, essas carteiras de ações, a carteira aqui perspectiva que é o foco desse vídeo. Então temos aqui o resultado dessa carteira, que está nesse momento com a diferença positiva de 52,78% em relação ao Ibovespa. Por que também está tendo essa diferença positiva? Porque em fevereiro, no início de fevereiro, eu optei por fazer uma proteção na carteira usando o BOVA11. Vou até subir um pouquinho aqui, usando o BOVA11, usando 25%, uma posição de 25% do valor da carteira, o total da carteira, protegendo aqui a carteira. Ou seja, num cenário de queda, que eu jamais imaginava que ia ter uma pancada dessa para baixo, mas quando chegou aqui em janeiro, depois que montou esse candle aqui em janeiro, a minha avaliação de maneira geral, como a gente tinha uma tendência de alta um pouco mais prolongada para cima no Ibov, é que aumentou a probabilidade de se ter algum tipo de correção. Dentro dessa chance de correção, de aumentar a chance de queda, não dava para prever que seria uma queda realmente muito acentuada como está acontecendo,
eu optei por fazer uma proteção na carteira no início de fevereiro. Inclusive, se você colocar aqui no canal no YouTube da Alto Vieira Invest, que você pode se inscrever aí gratuitamente aí na parte inferior do vídeo, você vai ver lá dentro dos vídeos, se você pesquisar perspectiva, colocar carteira perspectiva ou perspectiva apenas, vai aparecer um vídeo lá do início de fevereiro, eu explicando os motivos que eu coloquei a BOVA11, fiz uma venda em BOVA11 na carteira para fazer uma proteção em cima dessa carteira. Então, aqui foi a proteção. Então, dentro desse processo, a gente, tanto no mês passado, caiu menos do que caiu o Ibovespa, e nesse mês de novo está caindo menos que o Ibovespa, na faixa de 10% a menos. Então, existe essa proteção. Dalton, eu quero entrar na carteira aqui agora, aproveitar que os preços estão lá embaixo, ok? Você pode entrar na carteira aqui agora. O que você poderia fazer? Você poderia pegar um banco, que eu já citei aqui dentro do canal da EV Invest, TUB4, BBDC4, os ativos mais líquidos. Poderia pegar de novo um ativo do setor ali, que tem aqui, já tem Lame 4, mas poderia ou pegar Lame 4 ou pegar ali Magazine Luiza ou Via Varejo. Enfim, você pode pegar uns ativos, se for fazer aquele aporte que eu falei de 20% a 30% do caixa atual e deixando uma sobra para que você possa fazer um aporte um pouco maior em renda variável, tentando pegar um retorno maior, uma bela relação risco-retorno para um prazo maior de alguns anos aí para frente, principalmente de um ano ou mais para frente. Seguindo aqui, indo para o gráfico mensal do Ibov, falando aqui da questão do ponto que se encontra, então, ou seja, podemos ter alguma recuperação? Sim, podemos ter alguma recuperação nos próximos meses. Então, se encaixaria essa questão de poder ter algo aqui para colocar mais na carteira. Agora, você vai entrar na carteira, eu montaria agora, nesse momento, a posição de proteção em BOVA11 de 25%? Não, eu não faria mais isso. Então, eu não mais faria essa proteção em cima de BOVA11 com esse nível de correção. Mas pode cair um pouco mais? Pode. Mas nesse momento já não montaria essa posição, ou no mínimo ali se eu fosse colocar estourando 5 a 10% de proteção em cima de BOVA11. Por conta dessa desvalorização já intensa, pode cair um pouco mais, mas acredito que já começa a ter a relação risco-retorno em termos da proteção, já não é das mais favoráveis quanto foi quando eu coloquei a proteção aqui no início do mês de fevereiro. Tá? Então, qualquer dúvida, pode também entrar em contato comigo pelo canal da EV Invest, tanto o canal da EV Invest, eu estou fazendo lives no decorrer do pregão, estou colocando vídeos exclusivos dentro do canal da EV Invest, enfim, pode contar com o meu apoio nesse momento que é realmente um momento desconfortável para todos, mas cuidado para não entrar em desespero e sair desmontando as carteiras ou desmontando posições em ações, porque acredito que não seja o momento mais adequado para a gente tomar essa ação. Seria mais para a gente ter uma tranquilidade, que é difícil nesse momento, mas ter uma tranquilidade no sentido de poder alocar às vezes um pouco mais, mas também não alavancar muito, ou seja, não colocar todo o seu caixa de uma única vez em cima do ponto que se encontra aí o Ibovespa e o mercado como um todo. Dá para saber se vai cair mais ou subir a partir desse ponto? Não dá. Por esse motivo que a gente precisa ter alguma gestão de risco em cima das operações, em cima das carteiras de ações que a gente tem e focar, se a entrada foi para longo prazo, mantém essa questão do longo prazo. A gente aguardar um movimento de subida para avaliar os próximos passos a gente tomar em relação às carteiras, em relação a até mesmo a operações de curto prazo, que eu também recomendo dentro do canal da EV Invest no Telegram. Um grande abraço. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like se essa análise foi útil para você de alguma forma. E até a próxima.